Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 3 da classe de adultos. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Texto áureo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Nós falamos muito sobre amor. É importante falarmos de amor, pregarmos o amor. Mas, de fato, estamos vivendo o amor na prática? É sobre este negócio que a lição de hoje trata, e cada um de nós devemos refletir sobre este negócio. Verdade prática: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Amar uns aos outros sem pedir nada em troca. É uma questão bem difícil, né? Nós falamos sobre a questão do amor, mas viver o amor na prática é uma questão bem difícil, porque o amor em si, o amor não é somente a questão do sentimento, é também a questão da atitude. Você pode amar alguém, mas por alguma razão não ter este amor, que chamam de amor platônico, né? Trazendo aqui para nós, né, para a questão humana, o amor platônico é aquele amor que a pessoa sente por outra pessoa, mas por alguma razão esse amor não pode ser concluído, não pode ser de fato vivido. E tem também o amor de Aristóteles. O amor de Aristóteles já é aquele amor que a pessoa tem por outra pessoa, mesmo depois de estar com esta pessoa. É um amor que não acaba. Vou trazer uma ideia melhor. Imagina, por exemplo, que você é uma pessoa casada. Então, quando o seu cônjuge chega, para você é sempre uma alegria ter esse seu cônjuge chegando. O que é isso? É o amor de Aristóteles. Você continua tendo amor mesmo tendo aquilo que você tem, né? O objeto de desejo, vamos assim dizer, né? Nós sabemos que nós não somos objeto de desejo, mas só para a gente entender. O amor de Aristóteles é isso, é você ter aquilo, ter prazer, ter alegria naquilo que você tem, naquilo que você ama, melhor dizendo. E o amor de Platão, né, que é o amor platônico, é a pessoa amar algo e não ter aquele algo. Mas, de modo geral, a questão do amor na prática é uma questão muito difícil, porque o amor na prática requer atitude, é sair da teoria para praticar o amor. E é essa lição que Ruth nos dá na lição de hoje. Introdução. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Então temos aqui uma questão de amizade sincera de Noemi com Ruth, de Ruth com Noemi. Ruth com Noemi e Noemi com Ruth. E também uma questão voluntária sobre da perspectiva de caráter. O que é isso na prática? É a pessoa deixar de ter para dar para outra pessoa. É observar sempre o próximo. E aqui Ruth fazia exatamente isso. Ela não pensava nela, ela pensava em Noemi. E Noemi fazia a mesma coisa, não pensava nela primeiro. Primeiro pensava em Ruth. Então Ruth primeiro pensava em Noemi e Noemi primeiro pensava em Ruth. Então veja o que é uma amizade sincera. É uma amizade que verdadeiramente é um sentimento extraordinário de até mesmo de negação. Eu vou agir em prol do meu próximo. Quanto a mim, depois eu vejo. É como se você tivesse um pão e ao invés de você comer este pão, você dá ele a alguém. Ou repartir, né? Então você sempre primeiro pensa no próximo. E isso é uma questão que nós devemos vivenciar na prática. Entretanto, é uma questão que é muito fácil na teoria, mas na prática requer muito esforço. É esse esforço que nós temos que fazer para que assim nós venhamos verdadeiramente mostrar os valores cristãos dentro de nós. A proposta de Noemi: uma crise em família. A vida de Noemi, que quer dizer agradável, o significado do seu nome, tornou-se amarga
como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, amargosa. Veja bem a questão pela qual se passava a família de Noemi. Vendo, por exemplo, que seu esposo havia morrido, seus filhos também, né, os seus 2 filhos também morreram, e o que tudo indica é que seus 2 filhos tinham problemas de saúde desde o seu nascimento. Então veja que tamanho sofrimento existia na vida dessa família, né? Noemi, portanto, agora ela é uma mulher que teve filhos provavelmente com problemas de saúde, então ela precisava cuidar desses filhos. Ela teve um marido que esse marido faleceu, então agora ela está sozinha com 2 filhos, né? E esses filhos agora se casam, depois de se casarem, eles morrem, então ela fica sozinha e, claro, no caso aqui, viúva, né? Então, essas questões traz um cenário bem complexo familiar. É uma família que, na verdade, anda segundo as questões da sociedade, anda conforme manda o figurino, aí, como diz, né? Estavam todos corretos ali, né? Entretanto, a dificuldade familiar salta aos olhos. Quando nós temos algumas situações, um quadro, eu vou te falar um quadro exatamente do que estava acontecendo, é a questão financeira. No lar, num país, por exemplo, a questão mais importante, a prioridade é a economia. E eu vou te falar, e você pode até falar, né? Mas não é o mais importante, não é o amor? Não necessariamente. Vou te falar. Se houver amor e não houver dinheiro, o amor salta pela janela, né? Porque como vai comprar alimentos, por exemplo, como vai se manter sem dinheiro? Então, a economia ela é fundamental na vida do ser humano. Então, veja que essa viúva agora ela está numa situação financeira muito difícil. Porque agora ela não tem esposo, né? Não tem o provador da sua casa, o provedor da sua casa, não tem os seus 2 filhos que poderiam de repente ajudá-las, apesar de serem casados, mas poderia ajudá-la. Então agora ela está sozinha. Então veja que situação está a família de Noemi. Mas aí entra a questão de Ruth. É aí que Ruth vai fazer toda a diferença na vida da sua sogra. Tirando a força da fraqueza, todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada um se comporta em meio à tempestade da vida. Há uma questão bíblica, pela qual eu admiro muito na vida de Jonas, que quando veio aquela tempestade, ele reconheceu que aquela tempestade era por causa dele. Só que não é isso que me chama a atenção na vida de Jonas. É o fato dele se colocar à disposição das pessoas e dizer o seguinte: ó, me lancem ao mar, porque depois que vocês me lançarem ao mar, toda essa tempestade acabará. Ou seja, ele teve maturidade para compreender que aquele dia mau foi causado pelo pecado dele, pela desobediência dele. Ele reconheceu que ele era o causador do problema. E o que ele fez com esse problema? Ele quis, de uma forma madura, acabar com esse problema, acabar com essa culpa. A grande questão é, todos nós passaremos por dias maus. Mas o que é que você faz? Qual o seu comportamento diante de uma situação difícil? O que você aprende? Você pode, com o sofrimento, você pode sentir dor ou você pode crescer. Então, o que fazer? Como é a questão do dia mau? Porque o dia mau virá, como Jesus disse lá em João 16:33, né? No mundo tereis aflições, então ela virá. Agora, o que é que você faz, o que eu faço quando esse dia mau chega? Quando perdemos um ente querido, né? Uma pessoa próxima, um amigo, né? Até mesmo o cônjuge, ou perdemos o emprego, ou perdemos a promoção do emprego que nós tanto queríamos, quando somos reprovados num concurso, por exemplo. O que nós fazemos com essa situação? Eu me lembro que nas Olimpíadas de 1992, um caso ficou muito marcado, que foi do britânico Derek Redmond. Ele treinou durante 4 anos, né, para aquela Olimpíada, e durante a corrida aconteceu uma coisa com ele, aconteceu um problema na perna dele e ele não conseguia mais correr. O que ele fez com aquela dor?
ele se levantou e continuou andando até o final da prova. E ele foi aplaudido por todas as pessoas que estavam presentes. Por quê? Porque ele usou aquela dor para quê? Para sofrer? Não, para crescer. Ele não se deixou levar. É interessante também que o seu pai entrou na pista e começou a apoiar o filho até o final da caminhada. Isso também traz uma lição interessante para nós. Na nossa caminhada haverá momentos que nós tropeçaremos, que nossa dor, às vezes, pode querer nos deixar no chão. Mas nós o que fazemos? Nós nos levantamos, mesmo com muita dor, e vamos continuar na caminhada, porque sabemos que o nosso Pai, Deus, ele estará do nosso lado, nos levando até o final. Então nós devemos ter sempre essas lições em nossas vidas, compreender que a grande diferença da sua vida é o que você fará com as situações adversas que virá sobre a sua vida. Veja, por exemplo, o caso de Jó. Olha que tamanho sofrimento veio sobre Jó, mas Jó permaneceu firme. Por quê? Porque ele sabia em quem ele cria. Então, muitas vezes, inclusive Jó, morreu sem saber do porquê que ele passou por toda aquela situação. Então, nós temos que ter o quê? Tirar força mesmo no momento da fraqueza. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sem manipulação emocional. Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. Olha que tamanha nobreza de Noemi. Noemi estava com uma idade avançada, então ela não tinha uma situação financeira boa, a situação dela estava bem difícil, o cenário era muito difícil, era um cenário de fome, então era uma situação muito difícil. Mas ainda assim ela teve a nobreza de dizer a Orfa e a Ruth para que voltassem para suas terras, para que lá elas tivessem um esposo, se casassem de novo, tivessem filhos e tivessem uma vida próspera. Ou seja, Noemi pensando em suas noras, mesmo numa situação difícil, mesmo ela avançada em idade, que precisava de cuidados, ainda assim ela quis liberar as suas noras para ter uma vida próspera nas suas terras natais. Então ela não teve aquela questão de manipulação emocional, ou seja, usar da situação, olha, vocês ficam aqui comigo porque eu já estou idosa, eu já estou numa situação muito difícil, então vocês não podem me abandonar agora, vocês têm que ficar aqui. O que é isso? É usar a dor de uma forma emocional, né, para manipular, aqui no caso, Orfa e Ruth. Não, ela não fez isso, ela fez exatamente o contrário. Ela fez o que? Ela falou para que elas voltassem para suas terras, para que assim tivesse uma vida próspera, que pudesse deixar a lei, que não haveria nenhum problema. E isso cabe para nós uma lição importante. Quantas vezes nós queremos manipular nossos irmãos, irmãs, pastores, líderes, por uma questão emocional, porque nós estamos numa situação debilitada e agora nós queremos exigir do nosso irmão, da nossa irmã, do pastor ou até mesmo da igreja, uma postura que eles precisam nos ajudar, mas na verdade aquilo é somente uma manipulação emocional para se fazer valer da situação, ou seja, tirar proveito da situação. Então não é isso que Noemi fez e também certamente não é isso que nós devemos fazer. Sinopse: a crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. A convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Então temos aqui uma dinâmica interessante. Temos duas pessoas, quero crer de uma forma igual, talvez provavelmente da mesma idade, que no caso é Ruth e Orfa. Veja que Noemi mais uma vez evidencia a questão de elas voltarem para a sua terra. Ruth, no entanto, como era forte moral e emocionalmente, decidiu continuar firme com a sua sogra. Já Orfa, que não era tão forte na questão
moral e emocional, ela decidiu voltar para casa. E aqui cabe uma questão interessante, que Orfa amava a Noemi, ou seja, ela não tinha essa briga, não tinha nenhuma briga entre Noemi e Orfa. Ela realmente, no caso Orfa, ela realmente não era emocionalmente forte a ponto de sustentar o problema, crescer com o sofrimento. Ela preferiu voltar para casa para ter uma vida próspera. De tudo, na verdade, não está errado. De tudo não está errado. Cada um quer o melhor para a sua vida. Mas ali na dinâmica de Noemi, que já era avançada em idade, o melhor a se fazer era, de fato, cuidar de Noemi. Então veja que aqui, no caso de Ruth, ela foi uma amizade provada, que realmente ela foi provada, ó, vai para casa, volta para casa, me deixa sozinha. Olha que provação, Ruth poderia realmente voltar para sua casa. Mas nesse momento de prova de Noemi, numa situação difícil, Ruth decidiu ficar. Por quê? Porque foi uma amizade provada, mas foi aprovada. Porque, na bem da verdade, a amizade se prova não na situação de bonança, mas principalmente nas tempestades, nas dificuldades que nós sabemos quem é o nosso amigo e quem não é, quem é amiga e quem não é. É nas diversidades, nas situações difíceis da vida que verdadeiramente as amizades são provadas. Amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos e um irmão na adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. Então temos aqui um tripé interessante, né? Primeiro que Noemi era sogra. E nós sabemos que sogra já tem aquela má fama, né? Então já estamos aqui um grande conflito. Sogra e nora. Mas Ruth, ela ficou com a sua sogra, que além de sogra agora, né? Era viúva, ou seja, não tinha nenhum ganho. E também era uma pessoa idosa, ou seja, ela requeria cuidado. Precisava ter cuidado com Noemi. Então veja que muitas vezes as pessoas são provadas na adversidade, né? Em Provérbios aqui, 17:17, em todo tempo há um amigo e na angústia nasce um irmão. É na angústia que nós vemos quem é um amigo e quem não é. É na situação adversa que nós vivemos, inclusive até às vezes, até mesmo na igreja, são ali que nós vemos, porque de modo geral, a amizade ela não é provada na questão da intensidade de presença, ou seja, não é porque uma pessoa está na sua casa todos os dias que é de fato seu amigo ou a sua amiga. A amizade não se prova assim. A amizade se prova no perigo, no risco, na adversidade, quando está faltando algo, né? Quando falta um mantimento, por exemplo, quando falta um apoio, né? Principalmente quando essa pessoa está errada, ela cometeu um delito, por exemplo, ela está errada em alguma coisa, então aquela pessoa que é amiga não vai bajular essa pessoa, não vai passar a mão na cabeça dela, vai dizer, ó, você está errada, mas eu estou aqui com você. Então isso é ser de fato amigo. Amigo é mais aquela pessoa que te dá um bom conselho, né, do que aquela pessoa que está na sua casa todos os dias. É claro que há amizades que verdadeiramente são verdadeiras, são pessoas que estão te dando bons conselhos e ficam na sua casa todos os dias. Mas o que eu quero dizer é que a amizade de maneira nenhuma ela pode ser medida pelo grau de presença. Não é porque a pessoa está na sua casa todos os dias ou está sempre na sua casa que ela de fato é a sua amiga. Às vezes pode ser uma grande inimiga na verdade, né? Pode ser que esteja na sua casa somente para ver, mapear as coisas, o que é, o que não é e como não é, para de repente até mesmo roubar a sua casa ou fazer um outro mal, né? Então nós precisamos ter muito cuidado nesse aspecto. Um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada em volta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso que era feito por pessoas pobres e necessitadas, e as plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como intuito nos dias de Moisés, como instituído nos dias
de Moisés. Veja que aqui Ruth demonstra o seu amor na prática. Não era somente um sentimento. Somente não era só um sentimento. Não, o amor aqui ele viveu um sentimento na prática. O que é isso? Noemi era sogra, viúva e idosa. Não poderia trabalhar, não tinha condições físicas. O que Ruth fez? Ruth não ficou fantasiando, né, na sua cama, por exemplo, que vai chegar um príncipe encantado ou coisa do tipo. O que ela fez? Ela arregaçou as mangas e foi trabalhar. Um trabalho aqui no caso, que é um trabalho extremamente penoso e simples. Não era algo sofisticado, como muitas vezes hoje, né, temos visto aqui as mulheres, por exemplo, as mulheres feministas, né, que dizem que quer salários iguais aos homens. Eu não sou contrário à mulher ter o mesmo salário do homem. Eu não sou contrário a isso. Inclusive, eu sou muito a favor, desde que de fato seja igual. Porque muitas vezes as mulheres feministas, elas só querem o bom salário, o salário de um diretor, questões de futebol, por exemplo, entre tantas outras coisas. Mas não vê essa feminista, por exemplo, que falando, por exemplo, que quer trabalhar feito igual um pedreiro, por exemplo, ou um eletricista, né? Ou mesmo cavando buracos para fazer colunas. Elas não querem esse tipo de trabalho. Elas só querem, na verdade, ficar no bem bom, naquele trabalho que não é um trabalho penoso, não é um trabalho humilde, é um trabalho sofisticado. Então veja que essa falácia das feministas cai por terra aqui. Veja que Ruth, ela não quis nada pomposo, nada disso. Ela fez um trabalho humilde e penoso para seu sustento e para sustentar a sua sogra. Então veja que grande amor na prática. Ela de fato demonstrou o amor na prática, ou seja, ela apenas, né, Ruth não apenas dizia que ama, mas ela mostrava na prática, porque na bem da verdade, falar que ama não é difícil. A propósito, já falou isso para alguém? Já falou isso para seu pai, para sua mãe, para seu filho, para seu sobrinho, para sua sobrinha? Para as pessoas que realmente você ama? Ou para o seu amigo, para sua amiga? Falar que ama não é difícil. O difícil é mostrar esse amor na prática. Quando essa pessoa realmente estiver necessitada, você estender a mão quando todo mundo está dando as costas. Isso é difícil. Quando essa pessoa está necessitada de um mantimento e você chega para dar esse mantimento. Então, ou trabalha para que essa pessoa possa ter um sustento, porque às vezes ela não pode ter por alguma razão, né, como era o caso de Noemi. Então, demonstrar o amor na prática verdadeiramente é algo que está muito em falta nas igrejas no Brasil. As igrejas, os pastores, líderes têm falado muito sobre o amor, mas não vive de maneira nenhuma o amor na prática. Isso aqui na grande maioria. Eu sei que existem algumas exceções, graças a Deus, mas uma boa parte aí das igrejas evangélicas no Brasil falam muito sobre o amor, mas nós vemos outras pessoas de outras religiões fazendo, né, o que nós deveríamos fazer e nós não fazemos. Sinopse e a convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático. Eu sei que sim, a igreja evangélica faz muitas coisas pelo social, mas eu digo que pela proporção, podemos dizer que a cada 100 igrejas, uma faz, vamos assim dizer, né? Eu sei que existem exceções, mas de modo geral, a grande massa esmagadora das igrejas evangélicas fala sobre amor, mas não vive o amor na prática. A convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi: o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Seu favor é demonstrado em suas atitudes. Ter uma fé fervorosa, ter fervor. É quando nós colocamos uma água para esquentar, para fazer um café, por exemplo, ela começa a esquentar e vai esquentando até que ela começa a criar aquelas fervor, né? Começa a estar extremamente quente. E é assim que precisa ser a nossa fé. Nossa fé precisa ser fervente, né? Em fervente oração, como diz lá o hino 577. Então nós vemos que nós devemos ter uma fé fervorosa. Veja, por exemplo, que Ruth renunciou ao modelo de vida inútil dos moabitas. Ou seja, ela decidiu ser alguém, fazer algo.
E aqui cabe uma questão muito importante, que muitas vezes nós pensamos que ser alguém é ser uma grande pessoa conhecida no país e até mesmo no mundo inteiro. Isso não é bem por aí. Ser alguém é ser uma pessoa que deixará um legado para alguém, uma pessoa que vai fazer diferença na vida de alguém. Quando você faz algo que glorifica o nome do Senhor, e algumas pessoas têm você como exemplo, porque queira você ou não, há pessoas que ainda que não te digam, têm você como exemplo. Então observa você. E muitas vezes até há pessoas não cristãs. Inclusive há pessoas não cristãs que nos admiram mais do que os nossos próprios irmãos e irmãs, né, em alguns casos. Então a Ruth ela se negou a ser uma pessoa inútil, né? No caso aqui, uma vida frívola, né? Ela não quis esse negócio para ela. Ela quis o quê? Ser uma pessoa de caráter. Ela fez um esforço, ela trabalhou, ela ajudou a sua sogra. Então veja que é importante esse negócio nela também, não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas, né? Vamos observar que também manteve uma vida bem rigorosa e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. A reputação e caráter, eu sempre gosto de deixar isso claro, são questões distintas. Reputação é aquilo que as pessoas pensam que você é. Caráter é aquilo que você realmente é na essência. Ou seja, é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina, por exemplo, que você está numa cidade e você vê uma pessoa deixando uma carteira cair, ou um dinheiro cair no chão. Mas você sabe que ali está cercado por câmeras, tem uma emissora de TV que está filmando você. Então o que você vai fazer? Você certamente, eu também, vamos fazer o quê? Vamos pegar aquele dinheiro e vamos devolver para o dono. Por quê? Porque essa é a nossa reputação. É o que nós queremos que as pessoas pensam sobre nós e é aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Agora imagina o mesmo cenário, mas numa cidade completamente deserta que não tem ninguém te olhando. Aí aquela pessoa deixa aquele dinheiro cair, você vai devolver? É aí que está o teu caráter. Se você devolver, é porque você é uma pessoa de caráter, porque eu acredito que é o caso. Mas se você não devolver, você é uma pessoa que tem boa reputação, mas um péssimo caráter. Então Ruth, ela verdadeiramente ela tinha uma excelente reputação e de fato, como nos diz o livro de Ruth, pela história que ela realmente se negou a voltar para a sua terra para ficar com a sua sogra, denota aqui que verdadeiramente, inclusive, ela trabalhava num trabalho humilde e penoso para sustentar sua sogra. Então isso prova que, de fato, mais do que reputação, Ruth tinha caráter. Ela tinha um excelente caráter. E nós devemos ser exatamente isso. Ainda que o mundo pense que nós somos errados, estamos fazendo algo errado, mas nós devemos estar fazendo certo. Para a honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também para um bom testemunho, para que quando a verdade vir à tona, as pessoas vejam que verdadeiramente, ainda que as pessoas falem mal de nós, pensem mal de nós sobre a nossa reputação, ainda assim o nosso caráter ele é excelente. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes acontece exatamente o contrário. As pessoas pensam que os cristãos, né, de modo geral, também não vou generalizar, principalmente líderes, não vou generalizar, mas o que penso? Pensam que aquele líder, né, as pessoas daquela igreja são pessoas de bom caráter, mas na verdade só tem boa reputação, porque o caráter é mesmo só o sangue do Cordeiro. Né? Vemos exemplos aí a cada esquina de pessoas, líderes, pastores, membros, de modo geral, que vão à igreja, fazem isso, fazem aquilo, demonstram que são cristãos verdadeiros, que têm uma boa oratória, falam muito bem, mas na verdade vivem uma vida completamente errada quando ninguém está olhando. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Veja que uma grande questão aqui, que Ruth era tão entrelaçada com Noemi, a ponto de que, pela boa conduta de Noemi, que era serva do Senhor, Ruth acabou se convertendo e disse: não, o seu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu morro também. Estou contigo. Estamos entrelaçadas pelo amor. Estou entrelaçado pelo amor a ti. Eu estou firmado uma aliança de amor contigo. Tenho amor por ti. Então veja
que é uma fé que inspirou Ruth a ter Deus como o seu Deus. E aqui cabe um questionamento para nós. Você não precisa me responder. É só para responder para você mesmo. Será que você tem tido uma fé que inspira pessoas a crerem em Cristo? Será que você está sendo dando bom testemunho? E claro, eu vou me perguntar, será que também eu estou dando um bom testemunho? Será que as pessoas vão dar glórias a Deus pela minha fé? Será que a minha fé vai inspirar pessoas a aceitarem a Cristo como Salvador? Eu gosto muito do texto de Mateus 5,13, que traz uma questão que eu acho muito curiosa. Jesus disse que vós sois o sal da terra. E eu acho essa questão muito interessante, porque quando você tiver uma oportunidade, estiver perto do saleiro da sua casa, por exemplo, você molha um pouco, pega uma pitadinha de sal e põe na ponta da sua língua. Você verá que vai te causar uma sede imediatamente. O que Jesus então estava falando para nós, que nós somos o sal da terra? Era para quando as pessoas nos verem, as pessoas sentirem sede da água, né? Sentirem sede, é porque tem sede de justiça, né? Sede de água. E por que sede de água? Porque Jesus é a água da vida, ou seja, o que Jesus estava falando é que nós devemos ser sal a ponto de quando as pessoas nos verem, sentirem desejo de beber da água da vida que é Cristo Jesus. Então veja que nós devemos ter isso na nossa vida, né? E a nossa fé precisa inspirar outras pessoas a aceitarem a Cristo como Salvador. Me lembro que quando eu fiquei desviado durante muito tempo, e eu me lembro que uma das vezes que eu estava saindo da minha escola, eu vi uma jovem. E eu pensei no meu coração uma vez, quando eu vi essa jovem passando na frente da minha escola, né? Eu falei, eu quero, quando eu voltar para Jesus, e eu sei que eu vou voltar um dia, eu quero ser crente que nem a ela. Acabou que eu voltei para Jesus e acabou que depois de um tempo eu acabei liderando um grupo de jovens pela qual essa jovem estava fazendo parte. Ela tinha mudado de igreja por razões alheias, então ela veio justamente para a igreja onde eu estava e acabou que ela foi uma das jovens pela qual eu liderei. Então, e ela verdadeiramente até hoje é uma jovem que dá muito bom testemunho. Olha que isso faz tempo. Então veja que a nossa fé ela precisa inspirar pessoas. É assim como essa jovem me inspirou a ser um cristão melhor, né? Voltar para Jesus até, nós também devemos fazer o mesmo com outras pessoas. Como é que nós fazemos isso? Dando bom testemunho da nossa fé, tendo verdadeiramente um bom comportamento diante da sociedade, verdadeiramente tendo um caráter excelente, ou seja, quando ninguém está nos observando também, claro, também a nossa reputação. Sinopse: a convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa e que inspira. Conclusão: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Existe uma questão que cabe aqui para nós, que falando de Noemi, principalmente aqui de Noemi, de Ruth, cabe aqui uma questão sobre, você já observou a dificuldade que é cuidar de uma pessoa idosa? Você já parou para pensar? Por quê? Porque uma pessoa quando está idosa, uma pessoa idosa é como se fosse uma criança velha, vamos assim dizer. A pessoa idosa geralmente são pessoas teimosas, então você precisa ter paciência com ela, você precisa se adequar à realidade dessa pessoa, é você quem tem que levar a água para essa pessoa, ainda que ela esteja com a saúde boa, dificilmente ela vai parar para beber uma água, então você precisa estar hidratando essa pessoa, então você precisa levar a água para ela, você precisa estar marcando os médicos para essa pessoa, né? Você precisa dar atenção, né? Ter todo aquele cuidado, e a pessoa idosa ela precisa de muita atenção, precisa que verdadeiramente nós venhamos conversar com ela, ainda que ela conte todos os dias as mesmas histórias, você precisa dar a atenção a esse ponto, e todos os dias, mesmo ela contando as mesmas histórias, você precisa estar dando ali atenção a essa pessoa. Então, cuidar de uma pessoa idosa, que foi o caso de Ruth, não é uma tarefa fácil, né? Uma pessoa que, umas vezes, você faz algo, ela vai falar que tá bom, mas depois que você fizer
quiser fazer, ela vai reclamar, ela não vai querer, né? Então, são uma série de situações, não é somente o trabalho em si, né, que Ruth trabalhava para sustentar a sua sogra, mas também o cuidado em si. Então, isso traz para nós o quê? Uma questão de que o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ou seja, ser altruísta, o que é ser altruísta? É pensar no próximo primeiro. Eu não penso em mim, eu penso no próximo. Você não pensa em você, você pensa em mim primeiro. Então, quando eu penso em você primeiro e você pensa em mim primeiro, o que é isso? É amor altruísta, é pensar no próximo. Então, era exatamente isso que Ruth fazia. E Noemi também. É claro que aqui na questão de Ruth é um pouco mais penoso, né? Um pouco mais trabalhoso, mas veja que esse amor, o que acabou acontecendo? Ambas foram alcançados pelo favor de Deus. Deus acabou abençoando tanto uma quanto a outra. É interessante que o livro parece não falar mais de órfã, né? Órfã parece que fica esquecida no livro. O livro só fala agora de Ruth e de Noemi, para você ver que quando nós temos o amor ao próximo, até o nosso nome é mais vezes lembrado. Também ainda tem este negócio. Revisando o conteúdo, número 1, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Ruth, capítulo 1, versículo 7 e 8, capítulo 2, versículo 11. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. Número 2, a atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no nome de Deus de Israel. Ou melhor, uma declaração de fé no Deus de Israel. Número 3. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth capítulo 2, versículo 7, 17 e 18. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. 1 João 3,18. Número 4. As mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Aqui cabe uma questão interessante, um comentário importante. Você que é uma pessoa, né, já é uma pessoa idosa, né, uma senhora idosa que está aqui comigo, eu agradeço muito por estar aqui. E deixa eu falar algo importante que cabe aqui nessa questão. Muitas vezes as pessoas hoje vivem uma pressão que a igreja precisa mudar, que precisa ficar mais moderna, e começa a pensar fazer isso e fazer aquilo, principalmente em questões de vestes, maquiagem, joias e entre tantas outras coisas. E que eu não vou aqui doutrinar ninguém, até porque isso você tem o seu pastor certamente fala isso, mas o que eu quero falar diretamente com você é o seguinte: da mesma forma que a irmã viveu a sua vida na doutrina bíblica, né, de andar de uma forma moderada nas suas vestes, assim também ensine as mais novas. Por que eu digo isso? Porque hoje, até mesmo as pessoas mais idosas, principalmente aí no círculo de oração, as pessoas com mais de 60 anos, estão muitas vezes deixando muito a desejar. Não podem nem mesmo ensinar para as mais novas, porque elas estão muitas vezes piores do que as mais novas. Eu sei que certamente não é o seu caso, porque nós vemos que situações de igrejas, né, que às vezes até usam o mesmo nome da Assembleia de Deus, é que eu não vou defender a bandeira de ninguém, né, porque na bem da verdade a Assembleia de Deus é uma igreja tradicional, mas que também existe a renovada, e aqui eu também não vou falar contra a igreja renovada, também sou a favor. A grande questão é, as irmãs precisam ser moderadas no seu vestir, no seu portar, para justamente ensinar as mais jovens, né, principalmente as mais jovens, que muitas vezes querem andar também de acordo com a doutrina, mas não tem um espelho para se observar, para se olhar. Então, muitas vezes, as igrejas reclamam das vestes das jovens, mas também tem que ver as questões das irmãs também, que muitas vezes estão deixando muito a desejar. Portanto, não mude a sua forma de se vestir, o seu modo de andar, continue firme na doutrina para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Número 5. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sobre uma liderança séria,
que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Filipenses 4:3, Romanos 16:12, Marcos 12:38 ao 40, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 6 e 7. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que nós venhamos ter, assim como Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, nós também venhamos ter relacionamentos familiares profundos, com sogro, genro, sogra, nora, irmãos, irmãs. Todos nós devemos dar bom testemunho de excelente caráter cristão para a honra e glória do nome do Senhor, que nós venhamos assim fazermos parte de uma igreja firme no amor, tanto na questão do sentimento e principalmente vivendo o amor na prática, deixando de muitas vezes de ganhar o nosso pão para dar ao pão ao mais necessitado que nós. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!